E em Efésios 1:7 diz que em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Ou seja, a culpa que nos prendia já foi liberada. Não existe mais culpa. Essa é a graça de Cristo na nossa vida, em que Ele morreu em nosso lugar, pagou nossa dívida que nós tínhamos. E com certeza o Senhor nunca vai ficar relembrando. Lembra? Lembra? Não. Você não está mais devendo espiritualmente. Mas então por que tanta gente ainda se acha presa? E aliás, experiência própria, quantas vezes eu me senti preso? Teve pecados na minha vida que eu acreditava. Não acreditava, mas pensava assim que seria muito mais difícil de vencer. Mas a graça de Cristo me alcançou. Então, e a partir daí, tudo começou quando eu abri com um discipulador que eu tinha na época. Eu abri a minha vida com ele e disse, olha, eu estou fazendo isso. E, e ele me disse, conta pra tua esposa. E aí eu fiquei naquela, né? Vou contar pra minha esposa, não fica pelo menos uma situação chata. Bom, parece que a casa caiu. Porque esse pecado, ele não era um pecado de traição direta, mas era um pecado de traição mesmo. Até minha mãe ficou apavorada. Mas fazendo isso e aquilo outro. Mas fui perdoado pela minha esposa, perdoado pela minha mãe também. E a grande verdade da situação foi que a partir daí, por meio de renúncia, de oração, de jejum, eu consegui me libertar. Então a gente fica pensando assim, por que tanta gente vive presa, afinal das contas? Se Jesus já nos libertou, não poderíamos, né? O perdão de Deus e a responsabilidade com o tempo. Por isso que as pessoas se sentem presas. A consequência do teu pecado, ela não apaga. Dependendo do que você fez, a consequência do seu pecado vai perdurar. Independente de você ter sido aceito pelo Senhor, mas a consequência vem. Se você tem consequência, vai chegar. A conta vai chegar. Não vamos nem usar exemplos. Falando assim, você já começa a lembrar na sua cabeça. Ou de você ou de outras pessoas. Elas se arrependeram. E o Senhor sabe que o Senhor perdoa de verdade. Não, Deus não está aí para brincadeira. Ele perdoa mesmo. Havendo arrependimento, Ele perdoa. Havendo mudança, havendo metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E sem a metanoia não vai haver mudança de atitude. O Senhor perdoa sim. Mas o teu vizinho talvez não perdoa. O teu parente talvez não perdoa. A consequência continua vindo. Então, essa é a grande questão. Isso é o... Você vai ter que pagar o que o teu velho homem fez, vai ter que pagar, quem sabe na justiça, quem sabe indenizar. Não é o perdão de Deus, não vai acontecer assim de... eu não preciso fazer mais nada. Não, a consequência é igual, tem que cumprir, né? Quando a Bíblia fala em remindo o tempo, ela não está falando de perdoar o tempo, é claro que não. Aproveite cada oportunidade, resgate o que está sendo perdido, não viva de qualquer jeito. De nada adianta você entregar a vida para Jesus, se batizar, até mesmo dar oferta na igreja ou dízimo, se você continuar descuidando da sua vida. Se não estiver se protegendo para que ela realmente, para que a sua vida ande no princípio, no propósito de Deus,
Como que Deus vai cumprir o propósito na sua vida se você não se dispor para Ele, para que Ele faça o que Ele quer fazer na sua vida? Como você vai conseguir vencer? Impossível. As coisas não acontecem sozinhas, não. Não que o Senhor não possa fazer, mas Ele espera. Não é que Ele conte com você, Ele espera que você tome uma atitude. Como a gente tem ouvido falar, pessoas que fazem da mesma maneira sempre, não vão esperar resultado diferente. O resultado diferente o resultado diferente é reflexo de mudanças que foram feitas. Deus não vai viver a sua vida por você. Não. Ele já lhe deu, inclusive, livre-arbítrio. Ele deu aqui, ó, a cachola para você pensar. Ele deu entendimento, sabedoria. E eu tenho pedido isso. Tenho pedido isso para evangelizar pessoas. Tenho pedido isso para os meus negócios online, que estão quase. Em nome de Jesus eu profetizo. E quero que você comente aí embaixo que está orando por mim. Que eu tenho negócio que estou fazendo online, que ainda não está me dando dinheiro, mas que em breve, em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir. Porque esses dias eu entrei em um pensamento, você começa a ouvir essa história da guerra, nós estamos agora vivendo aqui esse conflito, e você fica pensando assim, bah, mas eu não posso parar minha vida. Claro, obviamente eu também não vou parar a minha. O que tem que estudar, o que tem... A gente tem que viver como se a gente fosse eterno, mesmo não sendo aqui na Terra. Nós somos eternos, sim, mas não aqui sempre. Não estaremos aqui para sempre. Iremos para um lugar muito melhor, onde continuará a nossa vida de uma forma limpa, sem pecado, sem Satanás para nos incomodar, sem o pecado para nos incomodar. Então viveremos uma vida totalmente abundante. Lá nós não vamos precisar de dinheiro, de comprar coisas. Lá não vai chegar o cidadão de Ferrari e estacionar do lado do Fusquinha, do Corcelzinho, do Ford Ka aqui, desse que vos fala. Não, lá não tem isso aí. Na vida eterna nós teremos uma visão, o Senhor. Adorar o Senhor, louvar o Senhor. É uma vida totalmente livre, espontânea. Não veremos mais como espelho, mas nós veremos face a face. Ele já fez a parte dele, ele te perdoou, ele te deu uma nova chance, ele te deu um novo começo. Um novo começo. Talvez é o que você precisa hoje. Perdão, uma nova chance, um novo começo. Saiba que o Senhor está de braços abertos para te ajudar, para te abençoar. E o que você está fazendo com isso? Ou você não sabe, está ouvindo pela primeira vez, que o Senhor perdoa os teus pecados, que Ele tem um novo começo para a tua vida. Que Ele te dá uma nova chance e um novo começo. Será que você nunca ouviu isso? Se não ouviu, ouça agora. Por pouco eu não disse ouva. Tem gente que foi perdoada, mas continua procrastinando. Tem gente que foi liberta, mas continua vivendo distraída. Aliás, distração é o que mais existe hoje. Hoje olha, fica parado, às vezes eu faço isso. Eu estou aqui no carro e eu fiz isso agora pela manhã. Eu estava com sono, eu não pensei em escutar nada, ouvir nada, mas se eu quisesse, eu estou usando atualmente 2 celulares. Então, eu poderia ter pego e ter visto alguma coisa no YouTube. Não, eu tirei para descansar, relaxar, tirar um sono. Levanto 6 horas da manhã, chega uma certa hora, o sono bate. Mas o que mais tem é distração.
E essa distração muitas vezes Satanás usa para impedir que você desfrute do melhor da sua vida, do melhor de Deus na sua vida. Tem gente que foi alcançada pela graça, mas continua desperdiçando os dias como se a vida fosse infinita. A nossa vida ela é infinita mesmo, mas não para as coisas desse mundo. A palavra diz: pensai nas coisas que são do alto. Mais uma vez, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós não podemos largar tudo e dizer assim: o Senhor vai vir nos sustentar. Porque se nós tivermos uma palavra, a gente pode seguir, mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. Ler a Bíblia e sair fazendo coisas porque a Bíblia diz. Eu lembro de um testemunho antigo, eu acredito foi num livro que o meu pai leu, que foi chamado um pastor, eu poderia dizer o nome dele se eu me lembrasse quem foi. Foi chamado pastor porque aconteceu um episódio numa cidadezinha nesse país, onde o pastor pregava, que 3 irmãs leram a passagem de que Jesus e Pedro andaram sobre as águas e choveu e elas não tinham como passar, e elas resolveram fazer a mesma coisa, só que o corpo delas foi encontrado, os corpos delas foi encontrado alguns dias depois. E o pastor respondeu, nós temos que ter uma palavra rema, nós temos que ter uma palavra de Deus, nós não podemos simplesmente pegarmos algo literal e fazermos. E você, quem sabe, senta na frente de um monte e fica com fé de que esse monte vai se mudar para o meio do mar e vai passar dias assim, não vai acontecer nada. Porque a coisa não é assim, e Deus não se move de qualquer jeito. Ele se move sobre a palavra que sai da boca dele, da rema dele, não do logos. O logos, a palavra escrita, e a rema, a palavra poderosa, a palavra de ação. Então nós não podemos viver assim. Nós não podemos deixar que Deus faça aquilo que é a nossa parte. O tempo é uma das poucas coisas que não se pode recuperar. Dinheiro você perde, mas você pode ganhar. O tempo não. Já pensou sobre isso? Oportunidades até voltam, às vezes. Mas muitas vezes passam e nunca mais. Mas o tempo que passou, esse já se foi. Resgate isso, é o que a Bíblia diz, enquanto há tempo. Venha remir o tempo, porque os dias são maus. Você não sabe quanto tempo vai viver. Essa vida aqui não passa de um vestibular para a eternidade. Como estão as suas provas? Como está o seu currículo? Remir o tempo é viver com consciência. É acordar e entender, minha vida tem propósito. Eu não estou à toa, eu não vou sair a perambular o dia todo assim, sem saber para onde ir. E coisa triste quando a gente muitas vezes nota que está andando em círculos. É terrível andar em círculos. Meu tempo tem valor, eu não posso viver no automático. Olha, existe carro automático, existe muita coisa, agora existe automação para tudo, né? Mas pessoas automáticas, só se for um robô, mas um ser humano automático é terrível. Porque o Senhor não te criou para ser automático. Ele permitiu que Satanás fosse o que é. Ele permitiu que Adão e Eva pecassem. A palavra diz que Jesus já estava oferecido, era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde que Adão e Eva nem tinham aparecido, sido formados por Deus, e o cordeiro já estava ali. Então, essa é a questão de Deus na tua vida. Para você viver de qualquer jeito, para você viver procrastinando, para você viver a seu bel prazer, não. Mas para você viver, em primeiro lugar, o relacionamento com Jesus. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo. De nada vai adiantar você ganhar dinheiro se você não tiver o relacionamento com Deus.
não vai valer a pena. E para encerrar nossa palavra, sabe que às vezes as pessoas pedem um sinal de Deus, mas o sinal já foi dado. Ele já te perdoou, ele já te deu vida. Ele te trouxe até aqui, a esse lugar. O que você vai fazer com o tempo que ainda te resta? A gente não sabe. Eu hoje estou aqui agora. Você pode ouvir a notícia, olha, o irmão aquele foi na minha frente, foi pro céu na minha frente. Porque chega um momento em que não adianta mais querer voltar. Não adianta mais dizer se eu tivesse começado antes. Não adianta mais dizer se eu tivesse levado a sério. Hoje ainda dá tempo. Hoje você pode decidir viver diferente. Hoje você pode parar de desperdiçar sua vida com coisas que não edificam, que não constroem e que não levam a lugar algum. Muitas vezes eu fico pensando assim, como o povo gosta de vídeo curto. Olha, tem muita coisa boa em vídeo curto. Tem muitas coisas boas nos reels, naqueles outros, o TikTok, Kawaii. Mas agora, como tem porcaria, e parece que o pessoal mais gosta de ver porcaria mesmo, né? Que perda de tempo. Você como cristão, então, se você é um cristão, você tem que saber, tem que remir o tempo. Ficar perdendo tempo com bobagem. Eu gosto muito de futebol e gasto um bom tempo com futebol. Mas considero futebol ainda uma arte. Não olha para mim assim. Deus não quer só te perdoar, Ele quer te transformar. Mas essa transformação exige uma resposta sua. Você precisa parar de tratar o tempo como algo comum. Porque o tempo é o palco onde o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Ele chamou você para um propósito. Não importa, meu amigo, olha para minha cara aqui. Eu falei cara porque o gaúcho aqui fala cara, né? Olha para minha face, para o meu rosto. Acha que Deus salvou, gosta que você fique na situação que você está aí? Cigarro no meio dos dedos, cheirando mal, afundado nas drogas ou no álcool? Não, com certeza ele tem um propósito para você. E você pode sair dessa vida hoje e se entregar a Ele. Eu não posso prometer que você vai ficar rico hoje. Eu não posso prometer que a sua esposa vai voltar hoje. Eu não posso prometer que o seu filho vai sair da cadeia hoje. Mas uma coisa eu posso prometer, que se você se arrepender, entregar sua vida, você será perdoado hoje e terá uma nova vida. Se Deus já pagou o seu passado, por que você ainda está desperdiçando o seu presente? Essa é a pergunta. E a resposta está nas suas decisões a partir de hoje. Não viva mais no automático. Não viva mais distraído. Não viva mais sem perceber o valor que essa sua vida, ou que essa nova vida de Deus tem. Deus já remiu os seus pecados, mas agora cabe você remir o tempo. Deus já perdoou os seus pecados, mas agora cabe a você remir o tempo. Quando você entender isso, a sua vida não mais será a mesma. Se essa mensagem falou com você, compartilha. Espero que você tenha chegado até aqui. Compartilha para outras pessoas. Nos ajuda a fazer crescer esse canal. Eu sei que é difícil alguém ter chegado até esse ponto, mas quem sabe você estava tão desesperado que chegou. Nos espalhem na internet. 1 ano e pouco eu tenho... Nem me lembro mais quanto tempo tem esse canal. Acho que 1 ano e meio, nem sei se tem tanto. Agora, eu tenho 100 e poucos inscritos no canal. 122 se não subiu mais. Eu, na verdade, nem olhei. Eu peço para você, nos ajude. Porque tem muito conteúdo imoral, um verdadeiro lixo. E são milhões que se inscrevem nele. E a palavra de Deus, ela que é mais preciosa, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Deus te abençoe em nome de Jesus.